E os nossos objetivos também são bastante sérios. E nós esperamos, né, que com esses objetivos fique claro a motivação daqueles que nos procuram para essa formação em parapsicologia. Vamos rapidamente ver, então, gente, quais seriam os objetivos gerais do curso. O grande primeiro objetivo é formar orientadores conscientes. Vejam aí que interessante que eu não estou dizendo formar parapsicólogos, porque hoje em dia todo mundo se diz parapsicólogo. Tem gente que lê meio livro, 2 páginas de um livro do Padre Quevedo e diz que é parapsicólogo. Então, na verdade, nós procuramos capacitar pessoas para trabalharem, para atuarem como orientadores, mas orientadores realmente qualificados na interpretação dos fenômenos parapsicológicos. O que isso quer dizer? Suponhamos numa cidade como Sinop, no Mato Grosso, de repente tem um caso de casa assombrada. O que nós pretendemos é que, se alguém veio de Sinop a São Paulo para fazer esse curso nas férias de janeiro, que ele esteja capacitado para orientar na interpretação dos fenômenos parapsicológicos, interpretar retamente, corretamente. Mas ele não é psicólogo, ele não vai fazer tratamento. O parapsicólogo ele não faz tratamento. Então, olha, capacitar para a pessoa estar qualificada na interpretação dos fenômenos parapsicológicos, bem como no encaminhamento e no acolhimento adequados daqueles que manifestam faculdades parapsicológicas. Então, o que a gente espera é que a pessoa saia do curso realmente se sentindo capacitado a explicar a fenomenologia parapsicológica, mas com a responsabilidade no acolhimento, né, de pessoas que manifestam fenômenos parapsicológicos e a humildade de saber que ele tem que dar um encaminhamento adequado ao psicólogo, ao psiquiatra, às vezes ao padre, né, da paróquia, da comunidade, dependendo do histórico, né, que essa pessoa que manifesta as faculdades parapsicológicas tragam. Então, vocês veem a importância de que o nosso primeiro, realmente, objetivo não é sair divulgando que está formando parapsicólogos, senão é formar, e muito bem formado, né, muito bem formados, pessoas que sejam capazes de interpretar retamente os fenômenos parapsicológicos. Agora sim, agora vamos ao segundo grande objetivo do nosso curso, que seria realmente o quê? O segundo objetivo é apresentar uma visão panorâmica da parapsicologia. Alguém poderia me falar, oh, Márcia, mas esse daí não seria o primeiro? Porque se alguém quer ter uma visão panorâmica da parapsicologia, ele pode comprar um bom livro, 2 ou 3 livros, talvez, e ter uma visão panorâmica de parapsicologia bem suficiente. Então, realmente, formar, né? Formar pessoas capacitadas é muito mais difícil do que você apresentar uma visão panorâmica da parapsicologia. Mas, em todo caso, no curso eu posso garantir, gente, para vocês, que vocês terão uma visão abrangente dos fundamentos, dos métodos e classificação dos fenômenos da parapsicologia. Principalmente que nós temos que entender que a interpretação científica parapsicológica de fenômenos à primeira vista inexplicáveis, né? À primeira vista misteriosos, é diferente dentro da ciência do que em outras abordagens esotéricas, religiosas
ou pseudocientíficas. Aqui, melhor do que religiosa, nós poderíamos dizer, né, pseudo-religiosas, porque muitas vezes não são nem sequer explicações religiosas, né? São pseudo-religiosas. Então, na verdade, é mais do que te dar uma visão geral da parapsicologia, é dar uma visão crítica, onde você seja capaz de, com toda clareza, né, responder para si mesmo. Parapsicologia é ciência ou não é ciência? Né? Até que ponto ciência e religião se misturam? Ocultismo e parapsicologia é a mesma coisa? Então, tudo isso é muito importante, mais do que você ter uma visão só da classificação, né, de fenômenos parapsicológicos e saber enumerar quais são eles. Essa visão crítica, às vezes, você não encontra com tanta facilidade num livro, mesmo que ele possa ser razoavelmente bom. O grande terceiro, né? O terceiro e grande objetivo do nosso curso, né? Nessa formação ampla e abrangente da parapsicologia, é analisar a fé e a superstição à luz da ciência. Né? A gente tem que refletir com espírito crítico, usando realmente a razão. Qual é a diferença entre a fé e a superstição? Porque tem gente que quer colocar todo ali no mesmo balaio de saco, dizendo assim que crença cada um tem a sua, fé cada um tem a sua, e não é bem por aí, né? A gente tem que diferenciar entre fé autêntica e superstição. E para isso, claro, que a gente vai ter como embasamento, né, com fundamentação desse raciocínio, dessa reflexão, critérios científicos e filosóficos. O Padre Quevedo sempre brincava assim: por que você é católico? Só porque seu pai era católico? Então se seu pai fosse um assassino, você também seria um assassino? Parecia que era uma brincadeira, né? Mas através dessa frasezinha de impacto, vinha a seriedade, né, do que é realmente importante. Você tem que refletir, sim, sobre os fundamentos filosóficos, teológicos, né, e científicos que diferenciam a fé da superstição. E, claro, se nós vamos falar sempre de parapsicologia e religião durante o curso, e considerando que os fenômenos parapsicológicos acontecem em todos os ambientes e muitas vezes eles são erradamente, né, interpretados como fenômenos sobrenaturais, vai ficar mais fácil vocês entenderem o porquê do nosso quarto objetivo aqui no curso, que é justamente estudar, né, estudar o ateísmo, o espiritismo e as seitas sobre uma perspectiva crítica. Então, nós já estamos no nosso quarto fundamento. Parece que, às vezes, a mudança aí do slide, né, vai um pouquinho mais lenta do que eu, mas chegou aí, né? Estudar o ateísmo, o espiritismo e as seitas sob uma perspectiva crítica. O que eu quero dizer? Uma perspectiva crítica, né? É refletir, fazer uma análise reflexiva, né? E fundamentada sobre a questão do ateísmo, porque é engraçado, né? Que às vezes o ateu ele diz graças a Deus, eu não acredito em Deus, mas depois acredita numa ferradura. Vocês vão falar, mas você está louca, não. Porque Niels Bohr, que é pioneiro da mecânica quântica, foi prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel de Física, quando os alunos dele foram na casa dele em Copenhague, alunos da pós-graduação, né, que faziam trabalhos sobre a supervisão dele,
foram lá à casa dele em Copenhague e ficaram surpreendidíssimos quando viram na porta, né, da casa do professor uma ferradura de um cavalo, né, assim, aquela ferradura pregada atrás da porta. E falaram para ele, professor, a gente não sabia que o senhor era supersticioso. E ele respondeu, não sou, está aí só para me dar sorte. Então, às vezes, o grande problema do ateísmo é que tem pessoas que têm uma necessidade tão grande, né, de negar Deus. Não é problema nosso, né? A história de vida da pessoa é muito pessoal, ela tem direito de fazer as opções que ela quer na vida, mas às vezes ela deixa de acreditar em Deus e fica aí, é impossível, é absurdo, e acaba tendo outras crendices, né, que são muito menos fundamentadas. O espiritismo, que ainda também se tem essa discussão até hoje, né, se é ciência ou se é religião, às vezes eles se apresentam como religião, às vezes se apresentam como uma corrente filosófica, às vezes como a religião, e assim com vários outros movimentos, né, sectários, novas denominações religiosas que surgem aí, precisam ser analisados, né? Os seus fundamentos doutrinários, práticas e impactos no campo religioso, psicólogo e social. Bom, e alguém me perguntaria, e o que tudo isso tem a ver com parapsicologia? Porque eu preciso ser capaz de pegar a ciência parapsicológica, toda aquela teoria e fundamentação, né, que eu aprendo num curso ou que eu aprendo num livro, e ser capaz de aplicar isso lá na realidade. Então, é preciso que o psicólogo saiba, por exemplo, de que não basta ele estudar lá na faculdade, né, na formação dele de psicólogo, os casos de dupla, tripla ou múltipla personalidade. É pouco. Ele tem que entender depois que lá na nossa realidade, né, quando dentro do culto afro, de repente uma pessoa muda a personalidade e começa a comportar-se, né, como se fosse um outro que ele chama de pombagira, ou Exu, ou preto velho, não importa lá que nome que ele dê, que é um caso comum de dupla personalidade e que deve ser tratado como um caso comum de dupla personalidade. Então, a importância, gente, que dá para a psicologia e que a gente procura deixar isso tão claro no curso, é que a parapsicologia é uma ciência teórica, sim, mas que não basta a gente conhecer toda a teoria, senão que é importante, sem dúvidas nenhuma, que a gente seja capaz, né, de reconhecer a fenomenologia parapsicológica em todos os ambientes, em todas as religiões, em todas as pseudo-religiões. Então, falar línguas não é milagre, nem no catolicismo, nem no espiritismo, nem no culto afro, nem uma outra religião qualquer. Falar línguas é um fenômeno parapsicológico que se chama xenoglossia. Então, esse treinamento a gente só vai fazendo com o tempo, conforme domina e tal. Mas, voltamos agora lá no nosso número 1, toda essa reflexão de um curso de uma semana, das 8 da manhã às 10 da noite, uma carga horária de 80 horas, é para a gente garantir que sairão dali pessoas realmente muito bem preparadas para orientar, né? Orientar terceiros sobre a fenomenologia parapsicológica. E não só a questão do acolhimento, da explicação teórica, senão, sobretudo, depois do encaminhamento, né? Elas devem ser encaminhadas para que resolvam
as suas angústias e não precisem estar se escondendo, né, atrás dos fenômenos parapsicológicos, nem se sentindo vítimas e nem se sentindo super, né, e nem se sentindo super dotados ou médiums ou vai por aí afora. Feito essa introdução aí, gente, com os principais, então, objetivos do curso,